Vamos iniciar a modelagem do terreno. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo novo a partir do template que foi fornecido para vocês. Como o meu Revit é 2021 e o meu template está na versão 2019, ele vai fazer uma atualização. Ele vai abrir um arquivo em branco. Esse arquivo, né, ele já abre aqui na vista do pavimento térreo. Então, nós vamos aqui no menu Inserir, Importar CAD, vamos buscar o arquivo DWG com o levantamento topográfico do terreno. Antes de finalizar a importação, verificar as unidades de importação, vou colocar metro, e o posicionamento. Se você estiver trabalhando com um projeto georreferenciado, a ideia é que você mantenha, né, um posicionamento automático. Como nós não estamos trabalhando com um projeto georreferenciado, eu vou colocar no manual centro e a gente pode colocar esse arquivo DWG no nível do pavimento térreo sem problema. Pedir para abrir, só posicionar onde eu quero colocar o terreno. Eu vou colocar aqui na escala 1 para 200 para eu visualizar melhor esses símbolos das elevações. Tiro aqui de dentro do desenho do DWG para não ter perigo de, durante a modelagem, eu apagar esses símbolos por engano, por equívoco, tá? Então, eu vou pegar aqui o DWG, vou fixar, seleciono aqui o DWG, vou fixar ele nessa posição. E aqui embaixo eu vou selecionar a opção de não selecionar os objetos que estão fixos. Então, agora, se eu tentar selecionar a base do CAD, né, DWG, eu não consigo. Se eu tirar a opção de não selecionar, eu consigo selecionar novamente o DWG. Mas como ele está fixo, eu não consigo mover nem apagar. Para isso, eu teria que desafixar o objeto. Aí eu conseguiria mover, mas não vai ser o caso. Vou voltar aqui, vou deixar fixo e vou tirar essa opção de selecionar os objetos que estão fixos. Agora eu vou vir no menu Massa Terreno, Superfície Topográfica, e vou escolher essa opção Colocar Ponto. Aqui embaixo tem um aviso dizendo que os elementos topográficos não são visíveis na vista atual. Por quê? Porque eu estou no pavimento térreo. Então, mesmo modelando aqui nesse pavimento, a topografia vai ser vista no nível do terreno em implantação, tá? Mas não tem problema. Eu vou deixar nesse nível mesmo. Vou definir como zero essa curva de nível mestre, 15 metros, e essa elevação vai ser a zero. Então, eu vou colocar aqui o ponto, vou começar a marcar aqui os pontos. Quanto mais pontos eu colocar, mais precisa vai ser a minha topografia. Mas dependendo, né, do seu objetivo da modelagem e da etapa, a gente pode, né, colocar esses pontos mais espaçados, né? Se você quiser, como objetivo da modelagem, tirar os quantitativos de aterro e escavação, o ideal é que você faça o mais preciso possível a modelagem da topografia. Mas se for para iniciar os estudos, projeto, a nível de estudo preliminar, ou mesmo anteprojeto, a gente pode fazer essa marcação dos pontos de forma mais suavizada. Se a gente colocar aqui no 3D, a gente consegue visualizar, né, a topografia que já está sendo modelada. Se eu for no menu Vista, eu posso pedir para visualizar essas duas janelas lado a lado. Ferramenta interessante. Então, eu posso continuar marcando os meus pontos e visualizando as modificações na janela 3D. Essa curva acima aqui vai ser a curva 1 metro, então eu vou alterar aqui a elevação para 1 metro e vou continuar marcando os meus pontos. Percebo que eu vou marcando e a gente consegue visualizar a indicação na janela 3D. Agora eu vou marcar a elevação 2 metros. Vou marcar a elevação mais 3 metros. Não preciso colocar o mais, né? Basta colocar o número, que ele já entende que é um número positivo, né? Ele vai aumentar a elevação. Se eu colocar negativo, ele vai colocar o nível para baixo. Vou colocar aqui 4 metros. Aqui embaixo vai ser o mais 1. Depois eu vou colocar o nível 2. Nesse cantinho, vou colocar o 0, que eu tenho outra curva de nível mestra, né, que é o nível 15 metros acima do nível do mar. Né, então, a gente definiu que o 0 vai ser essa curva 15. E aqui vai ser 1 metro. Né, a gente não tem informação, então estou adotando, né, que vai ser o mais 1. E vou finalizar.
Então, aqui no 3D, pressiono o Shift, o botão da direita do mouse, já consigo visualizar a topografia do meu terreno. Se eu quiser não visualizar a base do CAD, eu venho aqui embaixo, tiro a marcação do selecionar elementos fixos, seleciono o DWG, clico com o botão direito, ocultar na vista elemento. Então, ele vai ocultar somente nessa vista. Volta aqui o PIN, de não selecionar os objetos que estão fixos, tá? E aqui a gente tem a nossa topografia modelada. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar uma sub-região do meu terreno. Posso fazer isso com a ferramenta linha ou com a ferramenta selecionar linha, para que eu veja destacado a área da quadra. Essa sub-região, ela vai interpretar a topografia e vai colocar uma máscara por cima dessa topografia, ou seja, ela vai respeitar o desnível e o perfil da topografia. Então, eu vou usando a ferramenta selecionar linhas e vou clicando nessas linhas da base do CAD que a gente importou no Revit. Então, eu vou marcando aqui. Essa marcação que eu estou fazendo é equivalente ao meio fio da quadra, né? Depois a gente vai ter que marcar calçada e o terreno propriamente, né? Mas a gente já pode ir delimitando aqui a quadra. Ao finalizar, clica no verdinho. Se ele der algum erro, é porque alguma linha não está fechada, né? Tem que ser uma poligonal fechada, ou então, né, se tiver alguma linha sobreposta. Então, aqui eu consigo ver a topografia e a minha quadra marcada aqui no terreno. Acontece que a gente não vai utilizar essa quadra toda, vai usar somente uma parte. Então, eu posso vir aqui na planta, né, e marcar com a linha de divisa qual é o limite do meu terreno, que aqui a gente definiu o limite da quadra. Então, vou no menu massa terreno, linha de divisa, vou marcar criar ou desenhar, vou usar a ferramenta linha e vou fazer uma linha a partir dessa via existente e vou marcar aqui o limite da área que a gente vai trabalhar. Tem a ver com a continuação dessa via. Então, agora eu consigo visualizar o limite que eu vou trabalhar. A gente pode também marcar aqui no massa terreno o limite do meu recuo, né? Então, massa terreno, linha de divisa, criar ou desenhar, vou usar a ferramenta selecionar a linha, e aqui em deslocamento eu coloco o recuo. Se for um recuo de 10 metros, eu digito aqui 10 metros, e aqui no nível da planta, né, seleciono a linha referente à calçada e ele vai dar um deslocamento para dentro, demarcando o limite do recuo. Então, tem que ter cuidado que na hora que a gente coloca o cursor, essa linha tracejada pode ficar para dentro do terreno ou para fora, dependendo de onde você coloca o cursor. Então, antes de clicar, vocês têm que observar aonde está sendo marcada essa linha. Finalizado, eu vou vir aqui nessa ferramenta parar e estender para o canto e vou juntar essas linhas no poligonal fechado. Não é obrigatório, mas fica mais organizado o seu desenho, né? Para não ficar as linhas passando. Aqui ele está dando um erro, ó, não é possível ter linhas sobrepostas. Na hora que ele mostra esse erro, ele marca aqui em laranja, eu posso pedir para exibir, então ele vai dar um zoom nesse erro, estou vendo aqui laranja, que tem linhas sobrepostas. Vou dizer que eu quero continuar e, na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir esse erro. Eu apaguei uma linha que está sobreposta, usei a ferramenta parar e estender para o canto para fechar. Novamente, vou dar aqui o verdinho para concluir. Ele continua mostrando aqui um erro. As linhas não podem efetuar a interseção entre si. Então, eu peço para exibir e ele vai dar o zoom no erro. Vou dizer que eu vou continuar, vou clicar nessa linha que está sobrando e vou pedir para parar e estender para o canto. Outro erro, pedir para exibir, né? Então, sempre que aparecer erro, vocês vão corrigir. Então, vou apagar aqui todas essas linhas repetidas e vou deixar somente uma linha em cada lateral. Agora eu consigo ver o terreno e o limite do recuo. Então, eu sei que eu vou modelar o meu projeto, né, dentro desse limite aqui do recuo. Uma outra coisa que é legal a gente fazer é configurar o nó. Então, eu vou vir aqui no menu anotar, né, tem que estar na alguma vista de planta, né, então estou aqui no pavimento térreo. Se eu estiver aqui no 3D e eu for no menu anotar, ele não vai deixar fazer essa linha de detalhe. Então, clico aqui no pavimento térreo ou em alguma outra vista, né, se eu posso fazer aqui numa elevação, né, se você quiser. Na elevação aqui, eu também posso usar ou anotar a linha de detalhe.
Eu vou no nível terreno e implantação, clico 2 vezes, posso vir aqui no menu Vista, pedir para enxergar somente uma janela, guia vistas. Vou marcar aqui o norte, então vou vir no menu anotar, linha de detalhe, vou marcar o norte aqui para cima, faço uma setinha indicando o norte, e vou selecionar a topografia, as linhas de divisa, a base do CAD e esse norte para rotacionar. Só que essa base do CAD, eu preciso primeiro desafixar ela. Então, vou abrir aqui, eu selecionar elementos fixados, vou selecionar a minha base DWG, vou desafixar e agora eu vou selecionar tudo novamente. Cuidado, né, para não selecionar esses símbolos aqui de vistas, norte, sul, leste e oeste. Então, vou selecionar a topografia, a base DWG, as linhas de divisa e essa linha de anotação, linha de detalhe, onde eu marquei o norte. É que eu vou fazer. Eu quero deixar essa linha aqui embaixo na horizontal. Por quê? Porque vai facilitar na hora de eu projetar. Então, se eu quiser fazer um prédio paralelo a essa linha do limite do recuo, fica mais fácil para eu modelar. Então, eu vou rotacionar. Pedir para aqui para rotacionar. Barra de espaço, eu vou tirar o centro de rotação dessa posição e ele vai ficar onde eu indicar com o cursor. Então, eu vou clicar em barra de espaço, vou clicar nesse cantinho para ser o centro de rotação. Com o cursor, eu defino uma linha de referência e vou girar até ele ficar na horizontal. Na hora que você está movendo, ele meio que traz um ímã, né, de atração para os eixos, né, vertical ou horizontal. Então, ele está rotacionando aqui em 6,16 graus. Essa rotação que eu fiz será o norte do projeto. Então, eu preciso dizer para o Revit que o norte do meu projeto vai ser rotacionado. Como eu faço isso? Aqui embaixo eu tenho um ícone de revelar elementos ocultos. Eu vou clicar nesse ícone, ele vai revelar os elementos que estão ocultos. No caso, o que a gente tem oculto aqui é esse símbolo, onde vai ter algumas informações de coordenadas e ter o ângulo para o norte verdadeiro. Aqui eu vou colocar menos 6,16, que foi o ângulo que a gente rotacionou. Então, tá menos 6,16. E aí eu desmarco aqui a opção de revelar elementos ocultos, né? Eu vou pedir para fechar os elementos ocultos. Se eu pedir para exibir o caminho do Sol, né, com as configurações atuais mesmo, eu vou ver que o meu norte, ele vai ter uma leve inclinação. Então, o meu norte de projeto, a gente rotacionou o desenho, mas também a gente rotacionou o norte para o Revit. Se eu voltar aqui para o norte verdadeiro, ele volta o norte para a posição vertical. Se eu pedir para o norte de projeto, ele vai dar a rotação que a gente deu do terreno para ficar mais fácil da gente modelar. Então, eu venho aqui novamente, seleciono o DWG e vou fixar ele. E vou dizer que eu não quero selecionar os objetos que estão fixos. Essa indicação do norte eu posso desabilitar, né, o caminho do sol desativado, então eu só vou habilitar ela quando, né, realmente, efetivamente eu estiver utilizando. Então, já modelamos a topografia, marcamos aqui o limite do terreno, marcamos o limite do recuo e rotacionamos o norte. Uma outra coisa que é importante para a definição do projeto é verificar onde vai ficar a edificação. Definindo o local da edificação, a gente vem no menu Massa Terreno e vai criar uma plataforma de construção no local do terreno onde vai ser implantada a edificação. Então, eu vou criar aqui uma plataforma de construção para tornar aquele local plano, né? Então, vou clicar aqui em plataforma de construção, posso usar essa ferramenta retângulo, né? Venho aqui e faço um retângulo indicando onde vai ser implantada minha edificação. Clico aqui no verdinho para concluir. Quando eu for no 3D, eu vejo que a topografia ela tem as inclinações. Naquele espaço que eu delimitei a plataforma de construção, ele tornou ele plano, né? Se eu tiver 2 blocos, eu posso marcar aqui 2 plataformas de construção. E essas plataformas de construção podem ter
alturas diferentes, né? Então, eu seleciono a plataforma de construção, ela está aqui no nível terreno e plantação, e eu posso dar aqui um deslocamento em relação ao nível. Se eu colocar 1 metro de altura, ela vai subir 1 metro. Se eu colocar 1,5, ela vai subir 1,5. Então, eu teria aqui dois blocos com o nível do pavimento térreo em posições diferentes. Se eu quiser fazer uma piscina, eu também faço uma plataforma de construção, só que eu vou agora marcar um deslocamento negativo. Tá aqui, -1, e ela vai fazer uma escavação. Mesma coisa se tiver um subsolo. Eu posso, né, marcar aqui, por exemplo, -2,5, né, e ele vai fazer uma escavação. Ok? Uma outra coisa que nós podemos fazer é mudar o material dessas superfícies. Então, no caso aqui da sub-região da quadra, né, eu posso selecionar, e aqui em propriedades, onde tem material, eu posso modificar esse material. Então, vou utilizar o material da própria biblioteca do Revit, usar esse material grama, e o restante da topografia, eu vou colocar o material areia. Para as calçadas, eu vou proceder da mesma forma como eu fiz com o restante da quadra. Vou criar uma sub-região para as calçadas e também vou criar uma sub-região para as ruas. Vou aqui no menu massa terreno, sub-região, selecionar linhas e vou clicar aqui nas linhas do meio-fio para delimitar as vias. Vou usar a ferramenta aparar e estender para o canto para unir essas linhas em um ponto único e aqui embaixo também. Depois vou continuar com a ferramenta selecionar a linha. Novamente, aparar e estender para o canto. Continuar com a ferramenta selecionar a linha. Aqui eu vou quebrar essa linha para poder utilizar a ferramenta aparar e estender para o canto. Mesma forma nesse trecho. E aí eu junto com essa outra via. Finalizada a marcação, clico aqui em concluir, modo de edição. Se tiver algum erro, ele mostra aqui uma notificação do erro e a gente clica em exibir, ele vai mostrar onde está o erro. As linhas não podem efetuar essa interseção entre si. Então, eu vou para continuar e vou corrigir os erros. E tem uma linha por cima da outra. Aqui, as linhas precisam estar em ciclo fechado. Então, esses dois pontinhos que está marcando aqui, provavelmente não está aberto. Eu pedi para continuar e vou corrigir, né? Então, quando eu dou o zoom, eu vejo que as linhas não estão se tocando. Posso usar aqui a ferramenta para estender para o canto. Se não funcionar, eu vou apagar aqui e vou juntar com a parar e estender para o canto. Como é um poligonal bem complexo, né, são muitos detalhes, mas a gente tem que ir corrigindo um a um, né, que eu tinha esquecido de fechar, tem que ser uma poligonal fechada, eu consegui finalizar, e aí é que eu posso mudar o material. Clico aqui seleciono a sub-região, vou em propriedades, material, e vou mudar aqui de areia, eu vou criar um novo material. Vou renomear esse material, vou chamar de asfalto. Sempre que eu crio um material, eu gosto de colocar um arroba antes, para eu saber que foi o material que eu criei. Então, todos os materiais que eu crio, eu coloco um arroba na frente. Você pode estabelecer um padrão, mas é importante que você visualize quais são os materiais que você criou e quais são os que já vieram no template padrão do Revit, né? Então, vou criar aqui asfalto. Em aparência, eu vou clicar nesse botãozinho aqui do canto para substituir a textura, né, do material. O Revit ele vem com a biblioteca, né, então vou tentar procurar aqui dentro dessa biblioteca própria do Revit se tem algum material asfalto. Pesquisar, né, então digito lá em cima asfalto, ele encontrou aqui 3 materiais. Vou colocar esse material asfalto cinza escuro, clicar 2 vezes nele e fecho, né, então ele já aplicou esse material aqui, essa textura, né, nesse material novo que eu criei. Vou dar OK, né? Já está aqui aplicado esse asfalto na minha via. A gente pode também criar uma sub-região para
a área do terreno que a gente está trabalhando, né? Que a gente não vai trabalhar a quadra toda. Então, eu posso criar aqui uma nova sub-região, e aí eu vou criar essa sub-região na parte interna, e aí depois eu posso criar a sub-região da calçada.